Estimado assinante, o final do ano se aproxima. Na verdade, já estamos no final de setembro de 2014. E isso torna bastante oportuno a abordagem a respeito da possibilidade de compensação de excesso de dedução para fins do cálculo do seu imposto de renda. Não desejamos que isso aconteça com você, mas na verdade ninguém está livre de experimentar, vez que outra, um déficit, um resultado negativo, o que a legislação tributária convencionou chamar ou atribuir a esse fenômeno o nome de excesso de deduções. E ele ocorre exatamente no mês em que o valor das receitas supera o valor, exatamente no contrário, no mês em que o valor das despesas supera o valor da receita. E quando isso ocorre, o contribuinte está autorizado a compensar esse excesso no mês ou nos meses seguintes. É exatamente o que estabelece o artigo 76 do Regulamento do Imposto de Renda. O inconveniente é que a legislação atualmente em vigor traz uma regra, a nosso ver, flagrantemente inconstitucional. Mas, como ela continua vigorando, não há muito o que se fazer de plano a respeito desse assunto. O contribuinte que experimentar esse déficit, esse resultado negativo, vai ver por aquilo que dispõe o parágrafo 1º do artigo 76 do regulamento, que ele não pode transpor para o ano seguinte débito ou déficits eventualmente acumulados em 31 de dezembro. Ou seja, o contribuinte, pela ótica da lei, pode compensar todo e qualquer déficit de um mês para o outro, desde que ele não vá para o ano seguinte. Então, restam 3 alternativas ao contribuinte que se encontrar nessa situação. Ou ele aceita pacificamente esse prejuízo, ou se insurge contra essa norma danosa, ou faz, o que me parece mais adequado, um planejamento tributário, com vistas a evitar que no mês de dezembro ele se encontre então com esse fantasma, excesso de deduções. Mas como fazer planejamento tributário para evitar esse déficit, esse resultado negativo? Aí há 2 possibilidades. Se ele ainda estiver no mês de novembro, um mês positivo, e enxergar que dezembro não será da mesma forma, ele antecipa, ele seleciona algumas obrigações com vencimento em dezembro e as paga em novembro. Com isso, ele diminui a base de cálculo do mês de novembro e equilibra o último mês do ano. Mas se ele já estiver no mês de dezembro, quando perceber que encerrará ou encerraria o ano com esse saldo negativo, o que ele pode fazer então é selecionar alguns pagamentos que faria em dezembro e atrasá-los, transferir os pagamentos para o mês de janeiro. Com isso, esses pagamentos se transformarão em legítimas deduções do primeiro mês do ano. Essa prática é possível? Isso pode ser feito diante do que dispõe a nossa legislação? Sem sombra de dúvida, é algo absolutamente normal, porque aqui vale a máxima de que se o administrador público só pode fazer aquilo que a lei autoriza, ao particular é dado fazer tudo aquilo que a lei não veda, tudo aquilo que a lei não proíbe. E a lei não proíbe nem antecipação de pagamentos, tampouco atrasos relacionados com as obrigações de cunho financeiro. Assim, poderíamos buscar o equilíbrio dessa situação, o contribuinte compensar todos os seus excessos de dedução. Sobre esse tema,
ou qualquer outro abordado aqui na TV INR, eu quero lembrar que a consultoria INR está a postos e segue à sua disposição. Afinal, ser bem atendido pela consultoria INR é um direito seu, assinante das publicações INR, e, evidentemente, um dever nosso. Fique, então, ligado na TV INR e venha sempre com a gente. Até a próxima oportunidade.